Muito boa tarde, Brasil. Falar um pouquinho de política. Não tem muito o que falar, não. Já está meio na paradeira. Tirando a reforma da Previdência, não tem mais nada acontecendo nessa cidade. Essa é a grande realidade. Não tem. É a espera que vai acabar ficando para 2018 mesmo, né? Para depois de fevereiro. O próprio presidente da República já está dando a entender que isso realmente é possível. E aí? E a gente tem que pensar em 2018 também, o que será de nós? Uma pergunta que eu faria, né? Inicialmente para o meu amigo Edgar Lisboa, blogueiro de política, né? Rapaz, o que vai ser de nós? Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. A reforma da Previdência também está de bom tamanho para ocupar o tempo de todos nós, né? Mas eu acho que talvez com esta dúvida de que ela possa passar ainda esse ano, que é o que o presidente Temer quer, e ela vá para o ano que vem, no início do ano, a reforma tributária, que é muito importante, talvez atropele da Previdência e saia antes, porque o presidente Temer agora pediu à equipe econômica que prepare todo o material, digamos, da reforma tributária, para que ela, no início do ano, comece também a tramitar. E eu, na avaliação, eu falei com alguns deputados hoje de manhã, com o senador, eles acham que é muito mais fácil caminhar dentro do Congresso a reforma tributária do que qualquer outra reforma, porque ela vai resolver uma série de burocracias que impedem as empresas hoje. São mais de 50 impostos que eles pagam e que têm que buscar uma solução. E isso atrapalha não só os nossos empresários, mas também empresas que querem vir de fora e quando deparam com aquele desastre todo, entram em pânico. E não é para menos, né, mano, velho? Exatamente. Você vê o desespero do empresário, principalmente num mês mais fraco, né? Num janeiro da vida, que praticamente só serve para trocar os presentes que ganhou no Natal. Exato. Né? Cada vez menor. Cada vez Então a gente visualiza o desespero para quitar os impostos que você falou, mais de 50. E olha lá. É verdade. Então, você acha que uma reforma tributária conseguiria passar mais facilmente dentro do Congresso? Segundo, eu de manhã, por acaso, falei com alguns deputados que eu estava escrevendo a minha coluna para o jornal, e eles acham que sim. Acho que tem muito mais facilidade de falar, porque todo mundo quer acabar com essa burocracia. Não vai diminuir os impostos, mas não ampliando já é lucro. Verdade. E não facilitando a cobrança dele, melhor ainda. Né? Melhor ainda. Então, dentro desta ótica, eles acham que ela passe muito mais fácil do que as outras reformas. É porque não é fácil o negócio de imposto. Eu estava olhando esses dias, né? A própria presidência da República, juntamente com o ministro da Fazenda, propondo para que as pequenas e microempresas tenham um tipo de um refis aí, ou refaz, tanto faz, como diz o outro. Uma maneira de quitar suas dívidas. Porque nem o pequeno está dando conta, mano, velho. E olha que é um pouquinho mais simplificado, né? O próprio nome já diz. Esse refis eu tenho minhas dúvidas também. Porque ele facilita a vida de todo mundo, é bem verdade, resolve. Mas ele induz alguns empresários a dizer o seguinte, olha, não vou pagar, porque depois vem o refis e eu resolvo mais fácil. E o buraco? E o buraco dos impostos, o buraco no governo, vai crescendo cada vez mais. Então, é uma discussão bastante ampla. É o que está acontecendo com a Previdência. Exatamente. Né? Que deve ser feito. Meio trilhão em dívida que as empresas têm com a Previdência. E eles não conseguem cobrar, porque estão exatamente todo empresário, aquele que está devendo a Previdência, está esperando única e exclusivamente o chamado perdão de dívida, anistia, né? Anistia real mesmo. Né? Porque se refis ou refaz, aí eu não sei direito, né? Porque tem um e tem outro, acaba sendo um perdão de dívida. Exato, acaba sendo um facilitador para o sujeito que está devendo não pagar ou pagar muito menos do que deveria. Né? E aí complica. E bota complicação nisso. Complica para outra ponta, né?
Nós que pagamos os impostos em dia. Não, porque do nosso bolso sai sempre, Sai né? Não sempre. tem como, né? O cidadão, o trabalhador brasileiro, ele paga e não tem como fugir, né? Você é trabalhador, o imposto de renda já vem no olerite ali, já sai descontado. No chamado antigamente contra-cheque, né? Já vem descontado. E aí no arroz e feijão que você come todo dia, também já está embutido em imposto. E aí, tudo aquilo que E você mesmo usa. que o imposto não aumente, o arroz e o feijão aumenta toda hora. Pode. Como? É uma Como, coisa né? incrível. É impressionante. Voltar um pouquinho na Previdência, que eu acredito que vai ficar para fevereiro. E o presidente parece que também, né? Bota essa fala do presidente aí, 20, 30 segundos aí. Sendo esclarecedor, e depois, entre quinta-feira, foi o que o presidente Rodrigo estabeleceu, né? Nós concordamos, fizemos com ele, entre quinta-feira, segunda, terça, se verifica, se tiver os 308 votos, vai a voto agora. Caso contrário, se espera naturalmente fevereiro, marca-se data em fevereiro. 308 votos, difícil de ser achado, hein, Manoel? Muito. E cada vez mais difícil. Não ficará muito mais complicado para ele deixar para fevereiro, não? Eu acredito que No talvez... ano que aí as vésperas reais das eleições. Aí que você está dizendo que é. Aí que vai pegar. Vésperas da eleição. Tem que mostrar, cara. Aí, se agora eles têm medo de votar por causa da eleição, as vésperas da eleição, de botar o voto na urna, ou pelo menos de digitar o voto, E que vai aparecer lá, que vai né? aparecer, vai ficar muito mais complicado. Edgar Lisboa, sim ou não, né? Fica Então, muito mais complicado. Então, eu acho que o governo... Por isso que eu acho que essa alternativa de dar velocidade à reforma tributária é um... Vamos desocupar com a reforma tributária enquanto a gente tenta discutir a da Previdência para buscar os votos necessários. Agora, dentro daquela alternativa que o governo propôs, que os partidos fecharem questão em torno, o partido fechando questão, ele dá desculpa ao parlamentar para votar, olha, o partido fechou, eu não posso sair fora, porque senão eles me expulsam. Então isso ajuda um pouco. falar nisso, o PSDB fechou, né? Sim, o PSDB já estava... Porque o PSDB é um dos criadores disso, né? Ele foi junto com o governo quem montou, lembra no começo? Montou para dar sustentação a isso. E manteve a sua... E a expectativa agora do PSDB é o seguinte... candidato já anunciado, pré-candidato deles, o Geraldo Alckmin, e querem o apoio do PMDB, que é possível, que tem o Meirelles, não se sabe se vai emplacar ou se não vai, enfim, mas o PMDB sempre apoiou um outro, ele sempre ficou de segundo. E eu acredito que ele vai manter a mesma fórmula nas próximas eleições. Se ele manter a mesma fórmula, o PSDB, o Geraldo Alckmin, que tem bom trânsito com o PMDB, seria, quem sabe, uma alternativa para poder subir a rampa do Palácio do Planalto. Poderia, um bom casamento aí, né? Dar um vice do PMDB. Sim, né? Um vice com outra linha, com outro pensamento. Outro pensamento, né? Um jovem, quem sabe. E dentro do PMDB existe. Tem bastante. Tem bastante. O maior partido, realmente, Sim, né? tem. Ele mergulha realmente Então, e você busca e acha. O problema é que agora, quer dizer, nós estamos em dezembro. Em 5 de abril, tem que, né, tá todo mundo acertado para... Tá na rua já para valer. Então o tempo está muito Eu diria para escasso. você que está na rua agora, né? Que você vai pegar essas festanças agora. Mas depois, legalmente não é possível. Quem não for para sua base, para o famoso tapinha nas costas, mão na cabeça, beijinho no menino e na menina, né? O problema é que acostumaram que além do menino, da menina e o beijinho e o tapinha nas costas, o dinheirinho no bolso. E agora complicou para muita gente aí, né? Até o patrocínio de campanha, antes era mais fácil, agora o bicho pega. Então, eu acho que os deputados vão enfrentar uma série de problemas. Por isso, eu acredito que haja uma renovação bastante significativa dentro do Congresso Nacional, principalmente na Câmara. Mesmo com a reforma política não tendo sido a contento, não modificando absolutamente nada, você acredita que ainda teremos? Acredito porque, além de tudo,
Nós temos a famosa Lava Jato, com os holofotes. A Lava Jato tem os holofotes e a população está de câmera ligada para todo lado. Então é muito difícil o pessoal aprontar, fazer qualquer coisa ilegal sem ser denunciado imediatamente. Isso vai fazer com que muitos não saiam da moita. Você falou em Lava Jato e me lembrei agora, né? A rapidez com que eles vão promover o julgamento do ex-presidente Lula, né? Os gauchinhos lá estão acelerados. F4, né? Do Rio Grande do Sul. Já está prometendo para 24 do mês de janeiro, né? Um quarto, um quinto do tempo que leva geralmente qualquer ação lá dentro, né? Demora sempre 15, 16, 17 meses. O dele é vapt-vupt, mano. Isso é para destruir ou possivelmente para inocentar? Duas leituras. Primeiro, ou eles estão achando que não tem fundamento suficiente para condenar, né? Então tem que levar logo, ou tem bastante e eles estão fazendo para que não entre, digamos, no final da corrida eleitoral. Se tem que decidir, vamos decidir logo, né, mano? Ou vai ou racha. Agora, o PT tem reafirmado muitas vezes, o próprio Paulo Pimenta, que assume hoje a liderança do PT na Câmara, junto com o Lula, presente no evento, eu recebi dele agora um zap há pouco, o próprio Paulo Pimenta, que é o novo líder do PT, diz o seguinte, que a intenção do Lula é ir de qualquer jeito, vai ser candidato e ponto. E ponto. Então, o negócio vai ficar, quer dizer, tem que estar muito bem discutido e amarrado o que vai fazer a Justiça Eleitoral e a Justiça do Lava Jato da 4ª Região, porque depois vai ter que se explicar. Se não tiver como segurar, como é que faz? Boa pergunta. Me acha a resposta, por favor. Né? É brincadeira, né? Falar nisso, o Lula está em Brasília hoje, né? Ele foi nessa escolha do novo Paulo, líder, né? do Paulo. Do Paulo Pimenta. E já está fazendo a campanha dele, né? Claro. Aliás, ele está se arrastando pelo Brasil Quando é que ele parou aí? Não parou um minuto, né? E a fala dele é de comício mesmo. Eu fico até rindo quando é o seguinte, deu aquela inauguração, parece que no Rio São Francisco, o governo foi com tudo, fotografia e tal. Na semana seguinte, o Lula chega com tudo e inaugura de novo. Ele não era mais presidente. Ele foi lá como que começou, ele foi lá e fez a mesma coisa. Foi festejar, porque foi no meu governo, né, tomou banho lá na água do velho Chico, né? É um negócio fantástico. Política é política, né, mano, velho? Não é à toa que ele está liderando as pesquisas aí. Verdade. Né? Pelo menos em primeiro turno, ele sai na frente com o dobro de votos do segundo. Né? 5 vezes mais do que o terceiro. É impressionante. E bobear, né? O segundo é o nosso militar, como é? Bolsonaro. O nosso Bolsonaro. Que também está em Brasília hoje, também, né? Diz que veio abraçar o Fraga. Né? O Odir disse que ele traria o Mourão, que é o general Mourão, afastado, que é aquele que tem dito 2 vezes já, né? Afastado, inclusive, né? Que poderia haver uma intervenção militar ou coisa semelhante, né? E que traria até o Mourão para ser candidato a governador de Brasília. O que eu acredito que não seja muito verdadeiro, não, porque o Bolsonaro já disse claramente que o candidato dele é o Fraga. Mas, quer dizer, como diria... Mas vai que o Fraga resolve, o nosso o homem do Banco Nacional lá, né? O primeiro presidente do Banco Nacional, que foi senador, a política são que nem nuvens do céu. Elas passam e mudam rapidamente as coisas, né? E pode mudar. Pode mudar. Vamos mudar um pouquinho, né? Para não dizer que não está acontecendo nada, né? Ontem teve reunião da CPMI lá da JBS, né? Só que não votaram o relatório, né? Deixaram para hoje, né? Mas já houve inicialmente o Carlos Marum, né? Já pediu, por exemplo, o indiciamento do Rodrigo Janot, ex-PGR, né? E do Eduardo Perrella, é um ex-assessor parlamentar, não é isso? Né? Coloca essa matéria aí, por favor.
No relatório, Marum também pede o indiciamento dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, do ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi, e do ex-procurador da República, Marcelo Miller, pelos crimes de corrupção ativa, uso indevido de informação privilegiada, improbidade administrativa, entre outros. O relator concluiu que as acusações de Rodrigo Janot, que levaram as duas denúncias contra o presidente da República, Michel Temer, são infundadas e que tanto o ex-procurador quanto seu chefe de gabinete, Eduardo Pelela, cometeram crimes de prevaricação e abuso de autoridade. O relator da comissão também destacou que toda a acusação teve apenas como fundamento a gravação de uma conversa entre o presidente da República e Joesley Batista, o que, segundo Marum, não revela a prática de qualquer ato criminoso por parte de Temer. Se aprovado na comissão, o relatório é enviado como um documento de sugestões para órgãos competentes. Deixa eu trazer para junto de nós aqui o nosso amigo Fred Lima, presidente de honra da Associação de Blogueiros de Política, né? Obrigado por ter vindo, Fred. Eu que agradeço. Mais uma pergunta que não pode calar, amigo. Esse Carlos Marum tá com a bola toda? O gaúcho Carlos Marum, eleito pelo Mato Grosso do Sul, né, ele é um deputado, como é o Peronde, perfilado com o presidente Temer. Então, eles e mais o de São Paulo são os três que estão sempre na defesa dos assuntos, das questões, das reformas pelo presidente Temer. E isso para ele, quer dizer, ele botou a cara na frente das câmaras tantas vezes para isso, e o Temer precisa de alguém alinhado com ele realmente lá, e o PSDB, apesar de alinhado, tinha coisas que tinha dúvidas ou não, né? Verdade. Ele alinhado com o presidente Temer, fará o trabalho que o Temer precisa. É o cara certo para receber o recado e dar o recado certo. Eu acho que é esse o motivo. Dá a cara a tapa mesmo, né? Dá ele o Peronde. Impressionante. Eu acho que o presidente Temer deve para ele o Peronde, me faltou agora o nome do São Paulo, são os três. O resto da vida deve obrigação, porque os caras botam o cara a tapa, se comprometem e até põe em risco, quem sabe, reeleição, uma reeleição para defender. Há quem jure de carteirinha que o Marum jamais não seria reeleito agora. E eu acho que nem ele acredita também, né? Ele está aceitando um cargo de ministro, dizendo que ficará até o final, né? Ele anunciou que não vai ser candidato. Mas eu acho uma decisão boa, porque entre correr o risco de ser candidato e não se eleger, e ser candidato e acabar, digamos, o mandato dele, ou quem sabe mais adiante, dentro de um governo com um cargo como o dele, ele está na visibilidade certa. Não? Pelo menos ele mostra que ele tem cabeça, ele sabe onde é que ele está pisando. Não é mesmo, seu Fred? Verdade. Falar em onde é que está pisando, né? Onde é que realmente o governo de Brasília está pisando aí, ultimamente? Olha, Celso, o governo de Brasília, a gente percebe-se aí que houve uma melhora na comunicação, né, com a ida do Paulo Fona para lá. Porém, foi muito tarde, né, o tempo em si. Eu até escrevi sobre isso, um artigo que não é impossível a reeleição do governador de Brasília, só que é muito difícil. Muito difícil agora o Hollenberg, que é candidato à reeleição, né, se reeleger. Por quê? Porque o tempo acabou praticamente, o governo acabou. 2018 é um ano parado. Foi no seu blog que eu li que você disse que surgiu uma possibilidade? Há uma possibilidade. Foi no seu blog. E vou te falar por quê. A comunicação é rorizista, melhorou. O Paulo Fona foi para lá, que é o grande homem forte da comunicação do governo rorista. A gente percebe que do meio do ano passado para cá, quando o Paulo Fona entrou, aliás, final do ano agora, a postura é outra. É outra. A oposição está dividida. Eu não acredito que a oposição, o grupão da direita, vai estar unido. Verdade. Até a propaganda ganhou uma nova cara, né? Até a propaganda ganhou uma nova cara. Tá bem estilo Roriz mesmo, né? Tá bem da obra, daquilo, lembra, né? A gente teve uma sabatina com ele, a associação, inclusive dos blogueiros, que o Edgar até diretor lá, a gente teve uma associação com eles, aliás, uma sabatina com ele, semana passada, e ele falou uma coisa lá que eu percebi que é exatamente a comunicação rorizista. Ele disse que o Roriz deu mais lotes, né? O Roriz deu lotes, assentou. E ele agora está regularizando esses lotes, que nenhum governo promoveu uma regularização como o governo. E dando casas. E dando casas. Então, ele mudou, você percebe assim que ele mudou o marketing. E passou realmente a visitar
Passou a lugarejos, visitar né, Mano Velho? Tudo. E outra coisa. Ficou sem medo de sujar sapato, isso é muito importante. E outra coisa, ele está com a máquina na mão. O Agnello não soube usar a máquina. Mas se o governante que está com a máquina na mão souber usar a máquina, é um favorecimento imenso. O Roriz soube usar naquela difícil eleição de 2002 e venceu. Então, assim, o Hollenberg, ele tem essas possibilidades, entendeu, com ele. A tal da herança maldita, se ele souber mostrar que ele pegou a cidade quebrada, e ele alega, ele diz que tem pessoas aí, inclusive na Sabatina, que tem pré-candidatos aí, que estão criticando o governo dele, que contribuíram para quebrar Brasília. Ou seja, se ele souber explicar isso direitinho, botar os pingos nos is, há uma pequena chance dele ser reeleito. Embora seja muito difícil. Foi essa a análise que eu fiz. E apanhei o sindicato, gente ligada a sindicato, gente dizendo que foi matéria comprada. Nunca fiz matéria comprada, sempre fiz críticas ao governo. Sabe o que eu acho? Onde o Rodrigo Hollenberg tem uma razoável chance de reeleição? É no adversário. Não existe. Não existe adversário. Nós pegamos aí a ala de direita, que eles se dizem de direita, né? Com 5, 6 candidatos, pré-candidatos a governo, a governador, né? Dizendo que formariam ali um grupo que o mais bem avaliado seria candidato a governador. Isso é utopia. Se buscaria outro para vice, outro para 2 senadores. Mas os caras nem participar de encontro não vão, Mano Velho. O Frejá, inclusive, falou. Todos querem ser governador. Todos querem ser. É Você sabe o que eu percebi, Celso? Eu já conversei, eu tive a oportunidade já de entrevistar todos esses pré-candidatos da oposição, pessoalmente, com o blog em si. Sei. Eu percebo uma coisa, eles não falam como pré-candidatos de um grupo, eles falam como pré-candidatos do partido deles. Quer dizer... Então, partido não, é o que é irmão, não existe. Nós vamos ter 10 candidatos aí a governador de Brasília. A gente teve agora a convenção do Isalci no sábado e o Alckmin e o Isalci já foi anunciado lá. O Isalci é o pré-candidato do PSDB ao governo de Brasília. Então, quer dizer... Então, mesmo com a Maria de Lourdes lá dentro do Palácio do Buriti. O Nacional assumiu, né? O PSDB Nacional, que é quem comanda o coisa, assumiu. O Isalci trabalhou muito bem São Paulo e o Nacional. Ivonete, né? Oi, boa tarde, Ivonete. Diga, amiga. Boa tarde, Celso. Tudo bom? Como Bem, vai? graças a Deus. Diga, querida. É para dar um pitaco aí na eleição de Brasília. Eu acho que o Isalci é o cara esse ano. Em 18. Tem um trabalho bonito, trabalhou bem, trabalha pela educação. Então, educação e saúde e segurança são os pilares das próximas eleições. Quem falar e quem tiver projetos bons para ir, tanto em nível nacional como em nível distrital e estadual aí, vai levar o governo, porque o país está realmente está padecendo como nunca esteve antes, nessa ordem mesmo, de segurança, saúde e educação. Tá o bem. DF não tem saúde, Celso. O DF não tem, acabou, não existe. Não existe remédio para quimioterapia. Então, isso aí acabou. Tem que entrar. O Hollenberg é muito lento, é muito devagar, continua reclamando do governo passado, continua dizendo que não tem dinheiro desde o Agnello. O Agnello já perdeu os direitos de se candidatar, o Agnello está cassado, o Agnello já não é mais nada, não é ninguém, como o PT não é também nada, ninguém não é mais. E eles continuam falando disso aí. Então, o novo que vier com esses projetos, tanto a nível nacional como a nível distrital e estadual, o povo vai estar junto e o povo vai fiscalizar e o povo vai ver se é verdade, se não é só meras promessas, e vai junto, vai ser diferente. Eles não estão querendo enxergar, mas o Brasil mudou, Brasília mudou, São Paulo mudou. Não adianta eles não quererem enxergar. Eles vão continuar sonhando que vão ser todos reeleitos e eles não vão se não apresentarem projetos seguros e verdadeiros para a nação. Tá bem, Ivonete. Grande abraço para você, Ivonete. Ligue sempre. Amigo. Agora, Brasília, eu estava lendo o Doni hoje, né? Até, aliás, o Doni estava para vir aqui também hoje, né? Teve um probleminha, parece que em família, né?
E aí o dono diz assim, na corrida ao Buriti, Alírio sobe e empata com Frejá. E aí ele cita o Exata OP, né? E mostra para mim, segundo informações, o deputado distrital Chico Leite aparece em terceiro lugar na pesquisa para o Senado, né? E o Alírio aparece empatado tecnicamente com o Geofran Frejá com 6 pontos percentuais. Arruda aparece disparado com 17,9%. O cara, como diz o outro, sabidamente não será candidato e que continua lá na frente. Foi resultado da gestão curta dele, né, da curta passagem dele pelo Buriti, que foram 2 anos só, mas que foi, cá entre nós, administrativamente, em termos de gestão, foi uma revolução em Brasília. Entrou trabalhando, né? Entrou trabalhando. Ele entrou no dia 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro ele já estava trabalhando. Obras funcionavam, né? A cidade estava toda limpa, assim, a cidade estava organizada, Verdade. ele tirou a bagunça que tinha na cidade, então é resultado disso. A Ivonete citou o Isalci, né? Nessa pesquisa, segundo o dono está dizendo aqui, já o Alberto Fraga despencou, assim como o Isalci Lucas também teria despencado. Ambos concorrerão à reeleição para deputado federal. Aí o dono já está dando o chute dele, né? Até lá, ainda dirão que são candidatos ao Buriti. Acho que é muito cedo ainda. Não tem um candidato, digamos, que é o... Olha, esse vai ser... Não, tá muito... Só teria um que se fosse o Arruda. Sim. O cara aparecer com 19,9%. Arruda o Regufe também, que estava disparado também nas pesquisas. A Regufe já disse que não quer. O Regufe vai cumprir os 8 anos dele, né? 4 mais 4 agora. Mas é um campeão de votos também. Né? Não, se viesse para governador, com certeza teria um grande número de votos. Mas uma coisa, nós falando do governo do Distrito Federal como um todo, uma coisa que, de certa forma, me incomoda um pouco e até me deixa... querendo perguntar seguidamente. Você vê inúmeras manifestações, digamos, críticas à Secretaria da Saúde e, digamos, à Polícia Militar. E o que me incomoda é o seguinte, a Secretaria da Saúde esclarece isso, diz isso. A Secretaria de Saúde não diz nada. Quem tem que dizer é o secretário de Saúde. Nesse tipo de coisa tem que finalizar. O cara tem que se explicar. Não é a Secretaria de Saúde, então a imprensa toda, né? Que em alguns pontos é muito incompetente, diga-se de passagem. Até porque a Secretaria de Saúde não fala nada. Pode até me incluir nisso, mas é muito incompetente. Então é o seguinte, e aceito isso como a grande solução. A Secretaria diz, não, a Secretaria não diz nada. Quem diz é alguém. Esse alguém, no caso... É o chefe da Secretaria. É o que vai responder, porque se tiver algum problema maior, quem responde é ele. Ele tem que falar. A mesma coisa da Polícia Militar. Mataram o cara numa bicicleta na frente do Buriti. Mataram 2 lá no Jardim Botânico. Quer dizer, estão matando gente aqui que é pior que a guerra né? E aí é o seguinte, não, a Polícia Militar continua fazendo as rondas e já prendeu tanta gente esse ano. Estou nem aí se prendeu tanta gente. Quero saber porque não está cuidando exatamente disso. O grande problema até que se prende muita gente, isso me incomoda muito. E eles automaticamente são soltos. Ô Celso, esse erro aqui que o Edgar, importantíssimo essa colocação dele que ele está citando, é exatamente o erro que o governo Hollenberg ficou durante 2 anos com esse erro. Ou seja, o governador se escondia no gabinete. Quem estava, enquanto esteve no governo, era o Hélio Doyle que aparecia, que dava as manifestações. Verdade, no começo era o Hélio. Era o Hélio. O governador estava como se fosse ali... Dava para dizer assim, o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de Estado era o governador, o chefe de governo o Hélio. Então o Hélio Doyle estava lá. Aí o Hélio saiu do governo. Continuaram com essa blindagem em cima do governador, o governador sem se manifestar. O Luciano Suassuna, quando entrou, já deu uma melhorada. A Vera Canfran também. Mas o Fona, quando assumiu, ele abriu as portas, entendeu? Pelo menos do Palácio do Buriti, para que o governador se manifestasse mais. Agora, nas secretarias tem que funcionar também, o que não funciona. Mas a saúde, não está funcionando. A saúde leva chumbo todo dia, a Polícia Militar, e a resposta é sempre a mesma. Deixa eu atender a Maria Rosa. Oi, Maria Rosa, boa tarde, querida. Rosa? Boa tarde, Celso. Diga, querida, boa tarde. Boa tarde. Fala, Maria Rosa. Ô Celso, eu quero discordar do senhor aí. Esse primeiro aí. Porque Edgar.
colocou agora a culpa da polícia pela matança aqui de Rio de Janeiro e Brasília. E o Brasil inteiro. Não coloque a culpa na polícia. A culpa são os deputados federais, que é quem faz as leis e muda as leis. A polícia faz o papel dela. A polícia prende, investiga, bota na cadeia, a gente vai e solta. É melhor ele reparar aí o que ele está dizendo, né? E quanto aos candidatos de 2018, eu só venho preparado aí para governador, se for o Mourão, o Fraga ou o Regu. E para presidente da República, todos sabem que esse negócio que aparece aí todo dia, que o Lula ganha, nada disso. O segundo lugar ele vai fazer uma surpresa muito grande, que será o Jair Bolsonaro, o nosso presidente de 2019. Tá bem, Rosa. Maria Rosa. Grande abraço. Deixa eu só esclarecer, Maria Rosa, o que eu estou dizendo é o seguinte, que a Polícia Militar, eu não estou culpando a Polícia Militar, eu estou culpando a comunicação dela. Ela sempre diz, nós fazemos rondas, fazemos rondas, fazemos isso, fazemos aquilo. Ela tem que dar números e dizer, não adianta só dizer que faz rondas. Foi isso que eu quis dizer. Rapaz, eu me lembro dos bons tempos, e aí a gente como repórter ainda, né? Você deve ter feito isso. O seu Fred novinho, no teu tempo, eu acho que você não chegou a pegar, não. As grandes blitz que se fazia pela polícia, amigo, era baculejo, mas baculejo. Cheguei a pegar assim lá no início mas pegava era do coitadinho ao ricaço, entendeu? Geral. Quem estava ali no pedaço era passado pelo baculejo mesmo. E era ali que se aprendia armas, era ali que você encontrava gente foragida, era ali que você encontrava o cara que, como diz outro, está devendo à justiça e não está pagando. Mas outros tempos. Agora ele vai fazer o baculejo, o guarda é suspenso. Impressionante, né, amigo? Eu acho que é uma visão, assim, muito daquela questão do direito dos manos, né? Que entrou, dos manos, né? Dos manos, não é dos humanos. Entrou esse conceito na sociedade, junto com a esquerda brasileira, aquele lado ruim da esquerda, sabe? Aquele lado ideológico, de que se você prender hoje um maconheiro e um traficante de drogas, entendeu? E acontecer ali alguma briga ali no presídio, eles já entram defendendo aquela pessoa, né? Mas não defende a família pela qual ele vendia drogas, entendeu? Então, assim, entrou esse conceito, sabe, Celso, da esquerda brasileira, esse lado ruim da esquerda brasileira e contaminou tudo. Então, hoje é um cara que mata um pai de família. Ele é defendido pelo direito dos manos, como eu chamo, entendeu? Não a família, mas o cara que mata. Você vê que até hoje, no discurso vamos citar logo, do Lula, né? Ele ainda continua batendo na imprensa. O que o Lula mais sonhou na vida dele, e ele até tentou em algumas votações, eu me lembro bem de uma calada da noite na antivéspera de Natal, né? Botar um cala-boca na gente mesmo, botar uma mordaça. O sonho dele era exatamente fechar a boca da imprensa, porque é a imprensa que bota a boca no trombone. Eles e a usaram boa isso. imprensa, na boa disputa pela matéria, pela notícia, né? Você vê a maravilhosa guerra que fazem, por exemplo, a revista Veja, Isto É, Época, né? E outras tantas, né? Tentando pular na frente com a informação, uma Folha de São Paulo com o Estadão, o Globo, né? E outros grandes jornais, rapaz, fazendo jornalismo puro e trazendo a notícia, né, mano velho? Você vive isso, você vive disso, né? Tudo isso é cada vez mais difícil. Aí entra agora nessas grandes matérias, estava sendo discutido na Câmara, no Senado, há poucos dias, no Conselho de Comunicação do Senado, exatamente isso. São as fake news. Então os caras enfiam as notícias não verdadeiras, que passam a ser verdadeiras depois de sair de uma agência de notícias, coisa, e na internet, e isso está fazendo um mal para a sociedade do mundo todo, mas principalmente a nossa aqui, que você não imagina. Como acabar com isso? É um desafio impossível. Sabe o que é? Você lê tudo que te chega na mão, né? E não vê a fonte. Pô, você quem quer uma boa notícia?
vai ler um blog que realmente você conheça. Eu pego, né? Não é à toa que tem lá milhares de acessos do Edgar Lisboa, meu amigo Fred Lima igualmente, né? Você pega um Noblar, você pega me cita aí, tem 2 ou 3 da Rede Globo de televisão que, né? A menina hoje, Andréia Sadi, se não me engano, né? Tá botando bem, sabe? Tá mostrando para que veio, né? Bacana, uma menina novinha no nosso meio. Está acima de audiência, credibilidade. Porque hoje você pega aí aquelas notícias de cortou a cabeça do cara, mataram um cidadão do jeito... Credibilidade você não compra, você conquista. Você conquista, não compra. Você pode ter audiência, mas você não pode ter credibilidade. Não adianta você ter só audiência, tem que ter credibilidade, ela tem que estar aqui acima. Você falou aí sobre o órgão, Celso, que o Lula pensou em instituir no Brasil no ano de 2003 a 2004. Este órgão, ele iria controlar a imprensa, ele iria orientar e regular. Aqui está o problema, regular. Quem defendia a criação desse órgão era o José Dirceu. Ou seja, foi sempre queria a transformar cabeça do o Brasil PT, numa né, Venezuela. Entendeu? O Zé Dirceu sempre foi a grande cabeça pensante do PT. E quando viram que não ia ter, que estava tendo muita rejeição à criação desse órgão, não tinha chance, o presidente Lula, no final de 2004, foi lá e arquivou essa ideia. Mas essa ideia de controlar a mídia é antiga do PT. É antiga. É o grande sonho deles. Não, mas ela evoluiu muito, quase que acontece. Quase que acontece. Foi por um triz em 2004. Você deve se lembrar ali. De onde, por exemplo, vamos pegar agora essas denúncias mais pesadas sobre o Lula, né? O apartamento de Santos e principalmente o sítio lá de Atibaia, né? Quem foi que botou a boca no trombone mostrando tudo que tinha direito? A Folha de São Paulo pegou 2 páginas do caderno dela, né? E mostrou tudo que tem direito, que se esse do apartamento de Santos ali tá, como diz o outro, pegando... Eu imagino o dia que eles mergulharem realmente no sítio de Atibaia. Aquilo ali tem mais do que nunca tem provas, né? De que a família Lula da Silva está... Não vai dar tempo. Porque vão ter que julgar agora, em breve, né? Para decidir. Não será para esse ano de 2018 também não, né? Não, acho que não. Para a sorte dele, evidentemente. Olha só, democracia forte tem imprensa livre. Quando a imprensa é fraca, a democracia não é forte. Um exemplo é a Venezuela. A situação grave da Venezuela que a gente vê todos os dias aí nos noticiários, entendeu? A imprensa, ela tem que ser livre, independentemente, Celso, se vai nos caluniar depois, se vai fazer... Porque, assim, toda imprensa tem o seu lado negativo também. Às vezes, o excesso... Sim, é lógico. Comete algum excesso. O desespero pela notícia, de dar o furo, às vezes, dá uma notícia falsa, sem ter olhado realmente a fonte. Exato, e tudo mais. Mas no conjunto... Mas, no conjunto, o papel é extremamente positivo da imprensa. E a coragem também de dar, mesmo tendo a fonte, não dá para manipular a informação. Tu tem que publicar o que ele disse, o que o outro disse e te posicionar. Sabe o que é? Às vezes, quem lê, por exemplo, quem ouve, pensa que a gente encontra notícia com facilidade. Quando você entra num período como esse agora, né? Em que você, por exemplo, você vê a única discussão tem que ser um bom garimpeiro, né? Só se fala em previdência e você não tem outra saída a não ser dizer ou vota agora ou vota em 2018. Porque já está posto que né, todas as benesses que eles poderiam conceder na primeira reforma que eles fizeram, nós estamos votando hoje, se votar, 20%, quando muito. 20% da mudança que eles pretendiam dentro da reforma da Previdência. É uma nova reforma, na verdade. Hoje é uma nova reforma, mudança com todas as mudanças que ocorreram. Agora vem o desespero de buscar notícia. Como é que se faz uma hora dessa? Né? Aí o cidadão fica lá, Edgar, cadê a nota? Edgar, cadê? Né? Fred, cadê? O Ricardo Noblar cometeu um grave erro este ano. Foi quando ele disse que o presidente Michel Temer já estava com a sua carta de renúncia pronta. Tá lembrado? Aquilo foi um erro assim imenso. Ele tentou dar um furo. O Ricardo Noblar é um dos jornalistas mais respeitados desse país. Né? Ninguém nega isso, claro. Ele já foi editor-chefe do Correio Brasiliense aqui. Então, cometeu, entendeu? Tentou que ele quis dar esse furo e acabou dando uma barrigada, dizendo que o presidente Temer já estava com a carta de renúncia redigida e que ele ia ler à noite essa carta. Você deve se lembrar disso, né, Diego? Lembro.
Será que não tinha um fundo de verdade nisso, não? Eu acho que tinha. Rapaz, eu conheço. Eu acho que ele se arrependeu. Noblar não dá burro em ponta de Mas faca. eu acho que mano. ele deveria Celso, ter dito. eu acho que ele se arrependeu. Que o presidente se arrependeu e não leu a carta. Mas você sabe o que eu acho? Olha só, eu acho que toda vez quando você bota um rumor, isso é um rumor. No final você tem que colocar assim, vamos aguardar A maiores expectativa informações. é que ele vai ler tal. É que ele vai ler. A verdade. expectativa é que ele vai ler. Ou rumor, 2 pontos. Presidente Temer pode ler, entendeu? Uma carta de renúncia nesta noite. Tem que deixar isso claro. Da forma como ele deixou, ele já deixou como Ele afirmativo. deixou como fato consumado. Uma afirmação que ele fez. É perigoso. Então a imprensa tem que ter cuidado. Mas hoje, além de ter poucas fontes, digamos, os que têm estão envolvidos nas reformas e outras coisas e não querem falar. Não é bom para o sujeito falar hoje. A não ser quem defende o governo e está convicto disso, como nós falamos antes. O Carlos Maron, o Perondi e outros mais. Os outros, vamos ver como é que fica. É cedo ainda, vamos ver depois da reunião. Hoje eu vi, acho que do ministro, de um dos ministros, aquele que ficou no lugar do senador, eu não me recordo o nome dele agora, né? Na primeira página do Correio Brasiliense, logo na segunda página, né? Ele dizia o efeito manada. Sim. Que aconteceria se abrisse uma votação da reforma da Previdência, o seguinte: se viesse uma enxurrada de votos a favor da reforma logo no início, o efeito manada passaria, puxava o resto. E teria lá muito mais do que 308 votos. Mas se quando abriu uma votação dessa, o negócio começar não, sim, não. Os que estão em dúvida continuam. Rapaz. A verdade é que a reforma da Previdência ela é impopular. Querendo ou não, ela é para os sindicatos, para esse segmento da sociedade. E estamos agora em um ano eleitoral, pré-eleitoral, estamos encerrando este ano pré-eleitoral e vamos entrar agora no ano eleitoral. Já está no ano eleitoral. No ano eleitoral. Daqui para, de outubro a outubro é um ano mesmo. O que pode acontecer agora é o seguinte, o governo corre sério risco da reforma não ser aprovada. Por quê? Porque é botar a cara para bater, é tomar uma medida impopular. E eu achei engraçado, foi que o pré-candidato do PSDB à presidência da República, o Alckmin, na convenção, falou que o partido defende a reforma da Previdência. Fechou questão hoje. Fechou questão. E aí o Kennedy Alencar, que é um famoso jornalista também do Brasil inteiro, ele fez até um artigo sobre isso. Disse assim que isso para o Alckmin é extremamente impopular. Ou seja, a reforma da Previdência é uma medida, é um remédio amargo. Se ele já não consegue ser popular junto ao povo brasileiro, né? Exato. E ainda vem uma reforma da Previdência. Mas que necessita ser tomado. Antes de tu chegar, nós falamos um pouco sobre isso. Mas o problema não é o Alckmin. O PSDB fechou questão nisso, porque foi quem inventou isso no começo foi o PSDB junto com o PMDB. Ele não pode sair fora agora. Ele não tem como sair fora. Ele não pode jogar o afiliado fora. Ele tem que assumir agora. E é o que está acontecendo. Até porque nós, na fartura de notícia, porque está faltando tudo, né? A gente não esqueceria isso e estamparia em manchetes garrafais de que está negando aquilo que buscou, não é mesmo? Maior. Aí é que o PSDB, que já anda meio ruim das pernas. Em termos de popularidade. Mas eu acredito, Celso, naquele projeto que está surgindo no Senado, principalmente, com alguns parlamentares, que é a Frente Ampla pelo Brasil. As notícias do bem. Eu acho que isto se conseguirem... É o movimento do nosso querido senador... Paulo Paim. Se isso vingar e está andando... faz 2 anos que estão trabalhando devagar nisso, já tiveram várias reuniões, vai ter reunião agora em Porto Alegre, depois aqui em Brasília em fevereiro, reunir um número de deputados, que a expectativa deles é 200 deputados e 35 senadores. Não interessa o partido, nem as posições políticas e ideológicas. Esses são os temas para o país e para o bem. E defender esses temas. Se isso acontecer, eu acho que nós teremos aí uma sacudida boa, porque, na verdade, se falar em corrupção, não podemos deixar o Congresso fora nem o governo, né? Então, nisso, se conseguirem montar este grupo de trabalho com seriedade como a proposta tudo que o Brasil estava precisando, né, mano velho? Exatamente. Pensar positivamente, agir positivamente, né? E atuar deixar do lado os seus interesses próprios e olhar exatamente para o interesse da população. Eu estou entusiasmado com isso, Nós estamos praticamente encerrando o programa, né?
Aliás, eu aproveito para agradecê-los, agradecer. Eu posso dar um recado rapidinho? Pode, claro. É o seguinte, ainda está hoje, em um tempinho bom. Tá, hoje a gente vai ter a confraternização do aniversário de 3 anos da Associação dos Blogueiros de Política do Distrito Federal em torno. A BBP, ela surgiu, né? Quem teve a ideia foi o Tony Duarte, o professor Chico, nosso saudoso professor Chico. Saudoso professor né? Chico. E ela contribuiu bastante, exatamente, para esse segmento da imprensa que é a blogosfera política, que é o jornalismo digital. E trata-se da primeira associação de blogueiros de política do Brasil. Então, hoje a gente vai ter essa confraternização. A BBP atualmente é presidida pelo presidente Sandro Gianelli, eu sou o presidente de honra, o Edgar é diretor de Relações Públicas, e vai ser às 20 horas na Churrascaria Pampas, de frente para o Parque Shopping. Tá bom. Então, todos estão Contamos convidados. com sua presença. Sim, amigo. Só se for para passear, porque eu não vou poder comer, mano, velho. Tudo boca bem. fechada. É triste, né? Mas tudo bem. Olha, eu já, no que eu ia falar é exatamente um agradecimento a vocês da ABBP, certo? Colaboraram comigo o tempo todo o tempo, né, nesse ano de 2017. E eu espero, sinceramente, continuar contando com vocês em 2018. Porque eles vivem a notícia. O Edgar come notícia no café da manhã, no almoço, na janta, na madrugada, quando levanta, né? É complicado, né? O Fred está aprendendo esse caminho também, né? E quem te acompanhou como blogueiro de política viu o seu amadurecimento nesses últimos tempos, né? Então, a gente percebe, a notícia nos encanta. Essa é a grande verdade. Então, e a fome pela boa notícia faz parte do nosso dia a dia. Então, eu almejo de coração que a associação progrida cada vez mais, sabe? E que encontre mais membros que queiram e tenham o mesmo pensamento que vocês têm. Tá bem? Agradeço de coração a todos vocês. Agradecemos. Muito obrigado e as ordens sempre. Você aí, Conte com a o gente. espaço que você abre pra gente. Sempre. A boa informação, a gente preza por ela, sabe? Como eu gostaria de fazer só programas aqui, dizendo em coisas boas que estão acontecendo e tudo mais. Lamentavelmente, né, a gente vive da boa e da má notícia, né? Pelo menos a gente dá algumas boas notícias, não vive só da má notícia e principalmente da péssima notícia. Morreu ali, matou ali, né? Meu Deus do céu, guerra colar, barbaridade. É isso que a gente não quer, sabe? E que não almeja que em 2018 realmente tenhamos boas notícias a dar, né? Obrigado, Edgar, por ter vindo, viu, querido? Fred, mais uma vez, te agradeço. Leve o nosso abraço a todos os blogueiros de política da nossa Brasília. Um grande abraço para você também.